Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Minotauro, do Benjamin Tamuz. Eu recebi esse livro da editora Rádio Londres. O Benjamin Tamuz tem uma biografia super movimentada. Ele nasceu na Rússia em 1919 e se mudou para a Palestina ainda pequeno. Depois ele foi estudar em Tel Aviv, estudou em Paris, trabalhou na Embaixada de Israel em Londres. Ele é desse tipo de pessoa que pertence ao mundo, enfim. Bom, este livro é um romance dividido em 4 partes. A primeira parte tem como função apresentar pra gente mais ou menos o que está acontecendo e é uma parte construída majoritariamente por cartas. As outras 3 partes têm como função nos apresentar as diferentes versões com diferentes pontos de vista dessa mesma história. Eu diria que de todas elas, a primeira é mais neutra, ainda que não seja muito neutra. As outras são bastante imparciais. Eu diria que o personagem principal desse livro é o Alexander Abramov, que é um agente secreto, que assim como o autor do livro é uma pessoa do mundo. Eu acho que ele, inclusive, passa por alguns países semelhantes e tem toda uma questão da Palestina dentro do livro e dos conflitos naquela região. Então eu acho que o autor acabou colocando um pouquinho dessas informações que ele teve durante a vida dele aqui dentro. E esse agente secreto acaba se apaixonando de uma maneira meio esquisita por uma menina que ele encontrou na rua em Londres. E por que esquisita? Porque ela é bastante mais nova que ele já tem uma família, já tem a casa dele, a esposa dele, os filhos dele. E ele como mandou uma carta pra ela, ele descobre quem ela é, descobre onde ela mora e manda uma carta. E a gente tem as tentativas de resposta dela, porque ele manda anonimamente, então ela não sabe quem ele é. Então a gente lê cartas, na realidade, que ela escreveu pra ele, que ele nunca chegou a ler. Até como eles de fato depois conseguiram manter uma conversa por cartas, enfim, eles explicam como que eles dão um jeito de fazer isso. E a gente tem esse cara que é uma presença na vida dessa menina, uma presença muito esquisita. Bom, fora ele, ela tem outros 2 homens que são presentes na vida dela. Então cada uma das outras 3 versões da história vai ser contada por cada um desses homens. O próprio agente e os outros 2 meninos que fizeram parte da vida dela. Quando eu tava lendo esse livro e eu entendi mais ou menos como seria a estrutura dele, eu lembrei de um livro que eu na realidade não li. Então, não sei se isso faz algum sentido, mas é um livro que eu quero muito ler, que se chama O Quarteto de Alexandria. Esse livro é dividido em 4 partes, que também contam diferentes pontos de vista de um mesmo acontecimento. Inclusive, depois que eu terminei de ler o livro, quando eu já vou ler algum livro por algum motivo, eu não leio a orelha e a parte de trás. Às vezes eu leio quando, vi um livro numa livraria, quero saber sobre o que é, aí eu leio. Mas, tipo, esse aqui eu já tinha visto uma sinopse na internet, a editora me mandou, então eu acabei não lendo quando o livro chegou. Mas depois eu li que, inclusive, uma dessas frasezinhas do New York Times fala que ele lembra o Lawrence Durrell, que é o autor desse livro que eu tô falando. E, pessoalmente, eu acho um jeito muito interessante de contar a história, de estruturar a história, porque mostra como os personagens têm intenções diferentes e quando a gente tá vendo a história do ponto de vista do personagem X, a gente sabe o que o Y fez, mas não sabe por que e tal. E quando a gente tá do ponto de vista do Y, a gente entende a coisa de uma maneira muito mais legal. Esse livro foi um livro que me prendeu bastante durante a leitura. Eu queria saber o que ia acontecer com as pessoas, eu queria depois que eu entendi que seria essa estrutura, eu queria saber o que as outras pessoas tinham pensado quando fizeram tal coisa. Então foi uma leitura bastante interessante, fora que esse relacionamento me intrigou muito, porque ele é bem construído e bem montado, mas ele é muito esquisito, né? Esse cara, na realidade, é um grande stalker, e a menina acaba caindo na dele e acaba tendo curiosidade de conhecê-lo e querendo falar com ele, querendo saber como ele é e tal. Isso foi uma coisa que me intrigou muito. Bom, o título Minotauro se refere ao mito do Minotauro. E eu ia explicar pra vocês, mas eu vi o vídeo da Denise do Livrogram e ela explica maravilhosamente bem. Então eu
não vou fazer essa parte, eu vou fazer vocês assistirem o vídeo dela, que tá muito legal. Mas é uma relação interessante que o autor faz com a história também. Inclusive, se você for ler esse livro, eu sugiro que você procure na internet o mito do Minotauro para você poder fazer os paralelos durante a leitura. E uma coisa que eu gosto bastante do livro é como o autor consegue entrelaçar muitos lugares físicos. Então, boa parte da história se passa em Londres, uma parte na Palestina, e outras partes em várias cidades, e os personagens são de lugares diferentes e vão se encontrando. Eu acho isso muito legal, eu acho que isso é uma influência da vida do próprio autor, e é muito interessante, é muito divertido como a história vai se montando com as peças tão distantes uma das outras. Eu queria fazer mais um comentário, porque provavelmente vai ter gente que vai me perguntar, então acho que é mais fácil já falar em vídeo. A primeira edição de Stoner, que também é dessa editora, teve muitos problemas de revisão e o pessoal estava reclamando bastante na internet. Eu não li o livro, quero ler, mas ainda não li o livro, então eu não sei opinar sobre aquele livro específico. Sobre este aqui, ele tem sim alguns errinhos, na minha opinião pequenos, e na minha opinião que não atrapalham a leitura do livro. Mas eu acho que isso depende do quão sensível você é a esse tipo de coisa, e eu assumo que eu não sou nada sensível. Eu acho que se o livro é bom, se a escrita do cara é boa, erros de português não são uma coisa que me incomodam muito. Mas aí isso depende de você, né, do seu estilo de leitura e do quanto você é sensível a isso. Então, não aconteceu nada que tenha me incomodado drasticamente, não. Bom, pessoal, é isso. Se você já leu esse livro, me diz o que você achou. E se você já leu o Quarteto de Alexandria, me diz também o que você achou, porque ele tá na minha lista, tô com muita vontade. Depois que eu gostei desse aqui, eu fiquei com ainda mais vontade de pegar o Quarteto de Alexandria, então quem sabe você me anime a fazer isso logo. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo. Tchau, tchau!